Ele tem uma coisa aqui que chama bastante atenção, né? Se você for ler aqui, ó, o seu sistema deveria rodar em casa e não na nuvem. Ele até fala aqui que a nuvem é mágica, tal, mas em algum lugar estão coletando dados para poder devolver suas automações. Porque hoje eu vou desenvolver o tema aqui. Eu vejo aí eventualmente, né? Não é, acho que não é a maioria do pessoal que me segue aqui, mas eu vejo bastante gente, inclusive pessoas próximas, né? Não só através do canal, colocando o ponto que, pô, nuvem é o futuro, o sistema roda perfeitamente na nuvem, que tem que ser na nuvem, que não dá manutenção. Imagina ficar mantendo estrutura em casa, né? É lógico que a estrutura que eu tenho aqui nesse rack ninguém precisa ter em casa. Isso aqui é um laboratório, isso aqui é um centro de estudo, isso aqui é onde eu crio as coisas aqui para mostrar para vocês. Então, assim, eu preciso de uma estrutura aqui maior para poder simular algumas coisas, né? É óbvio que tudo isso daqui eu faço, esse rack inteiro que eu tenho aqui, cheio de servidor, tudo, poderia colocar todos esses meus serviços aqui num único mini PC e fazer tudo funcionar num cantinho aqui da casa, sem problema algum, tá? O fato é que hoje o meu Home Assistant ele roda num Raspberry Pi, que é uma plaquinha com um SSD externo, né, USB, porque o cartão SD não é confiável, e tá rodando assim há 2 anos e meio, fazendo todas as atualizações. Eu nunca tive problema, tá? Então esse primeiro ponto pode descartar já. Ah, tem que dar manutenção, vai dar problema. Não, não tem problema. Basta você ligar ele num cabinho de rede, de preferência colocar um no-break para não ficar desligando aí repentinamente. E, né, pode ser até um no-break que você já usa, de repente, no seu computador. E vai funcionar, não vai te dar dor de cabeça, tá? Eu garanto que não vai dar dor de cabeça. Ah, tem muito dispositivo de automação, eventualmente um outro perde uma conexão. Esses sensores Zigbee, que eu tenho muitos também, então aleatoriamente, às vezes vai acabando as baterias, eu tenho que trocar. Esse tipo de coisa faz parte, né? Isso aí não tem jeito. Se a gente está trazendo aqui mais conforto, essa comodidade, todo esse tipo de coisa vai acontecer, né? Agora, voltando aqui do porquê que você não deveria rodar o seu sistema de automação na nuvem, tá? Principalmente se for o Home Assistant. E depois eu mostro uma coisa aqui para vocês, porque o Home Assistant ele foi feito para rodar local. Funciona na nuvem? Funciona bem? Funciona, mas foi feito para rodar local, isso é fato. Por que eu coloco esses pontos, né? Porque hoje você tem muitas plataformas aí, né? Como a própria Sonoff, TUI, aqui você já consegue trabalhar com ela local. Você lá abre seu celular, abre o aplicativo, né, no seu smartphone e você consegue controlar os seus dispositivos, ligar, desligar. Mas o que é uma casa inteligente? Qual que é a parte principal? São as automações. Aquilo que traz realmente para dentro da sua casa o conforto, a comodidade, a segurança são as automações. Até porque ninguém fica pegando o celular para acender ou apagar uma luz. A menos que já esteja deitado, que é uma coisa interessante. Você dá um toque lá, apaga uma luz que ficou acesa na sala, em outro andar, em outro cômodo. É bem interessante isso. Mas no dia a dia, a gente usa os interruptores, né? A gente está passando lá pelo cômodo, vai apertando os interruptores. Ou eventualmente, quando você está com alguma coisa na mão, tudo você acaba usando um comando de voz, que aí também depende da nuvem. Agora, se você tiver um sensor de presença ou algum sistema assim, e tiver uma automação lá criada no seu sistema de automação, se ele for local, você tem a garantia de que ele vai funcionar, vai acender sua luz, vai apagar, ou vai atuar em sistemas de segurança. Se ele for na nuvem, não. Tá? E o Home Assistant na nuvem vai trazer esse mesmo tipo de problema. Então, assim, o que acontece, né? Imagina que eu tenho um sistema de alarme todo em cima do meu Home Assistant e ele está na nuvem. Pessoal, você ficar sem internet ou a sua internet oscilar é mais comum do que se imagina, né? Tem gente que diz, ah, mas eu nunca fiquei sem internet. Não, você nunca ficou sem internet durante o dia ou à noite, aí quando você está usando, a sua percepção. Mas eu tenho um monitoramento aqui, os meus links falham eventualmente. E se no meio de uma falha dessa eu tenho um vazamento que eu preciso que desligue o meu registro de água, isso já não vai funcionar. Né? Se alguém abre uma porta de madrugada, invade alguma coisa, quebra uma janela, abre uma janela, no caso sensor lá de porta e janela, e você não tem a sua automação funcionando para tocar um alarme, você vai ter outro problema de segurança. Então, existem N razões pelo qual a sua automação realmente deveria rodar local. Vamos parar para pensar aqui a quantidade de dispositivos. Eu aqui na minha casa devo ter, sei lá, 100 dispositivos de automação, 150. Imagina isso em cada casa, mandando esse pequeno tráfego para a internet o dia inteiro para ficar processando uma coisa que vai rodar aqui dentro. Você precisa de um processamento rápido. Bateu lá no sensor, ligou a luz. É tudo aqui dentro. Então, assim,
Eu entendo as plataformas aí de nuvem, né? São tendência, tudo, mas eu entendo que para esse tipo de coisa é muito mais viável você ter um processamento local e apenas usar a nuvem para um acesso remoto, ou de repente para um armazenamento de estatística, caso você não queira fazer isso aqui dentro, jogar num servidor fora, esse tipo de coisa. Agora, o processamento das suas automações, a parte crítica do negócio, ela tem que ficar dentro de casa, né? Eu não vejo muita saída para isso. Hoje você já tem muitos dispositivos que rodam localmente com o Home Assistant. Eu mostro um monte aqui no canal como fazer a integração. Dispositivos da Sonoff rodam totalmente local. Todos os dispositivos Zigbee que você coloca no seu hub, Zigbee to MQTT, vão rodar 100% local. Não precisa nem ter acesso à internet. Esse tipo de coisa que vai trazer realmente o conforto, né? Vai trazer a comodidade para sua casa. Se você tiver um sistema de automação que você está suscetível ao link de internet, aos servidores de terceiro, tudo isso que tem no caminho, em algum momento quando você precisar, pô, e se ele falha poucas vezes no ano, por exemplo, vai ser o suficiente para você se sentir incomodado. Imagina que, sei lá, algumas vezes por ano você pegasse o controle da sua TV, senta no sofá, vai apertar e ele não funciona. Incomoda, não incomoda? É mais ou menos nessa linha que a gente deve seguir, tá? Eu tô olhando aqui do lado porque eu tô vendo um roteirinho aqui para não esquecer de tudo, tá? Tem alguns sistemas que você integra com o Home Assistant, como o Apple TV, né? Sistemas de mídia em geral, que eles usam um protocolo chamado MDNS para fazer a integração. Se você colocar o seu Home Assistant na nuvem, você não vai integrar com esse tipo de dispositivo. Então, uma boa parte de multimídia você vai perder, né? Você não vai poder controlar diversos dispositivos caso eles não estejam na mesma rede, certo? Então, tem mais esse ponto. E aí você tem outras partes aqui, que é controle de acesso a ambientes, né? Estatísticas de energia. Eu tenho medidores aqui de energia, por exemplo. Poderia ter medidores de água, não tenho ainda, mas quem sabe para frente aí eu não tomo coragem e instalo lá no encanamento, para poder montar aqui também na interface do Home Assistant. Esse monitoramento, eu quero que ele bata com a minha conta no final do mês, para poder fazer um acompanhamento em tempo real, tomar medidas de economia quando eu vejo que a coisa está saindo um pouco do controle, caso necessário. Esse tipo de estatística eu não quero perder. Se você tiver com isso na nuvem, toda vez que tiver uma oscilação, os dispositivos vão desconectar e depois vai ter que esperar a reconexão e nem sempre eles vão enviar esses dados, né? Esses dispositivos normalmente eles medem e já mandam os dados naquele momento. Ele não fica armazenando para mandar tudo depois, né? Esse tipo de equipamento não tem esses recursos. Então, pode acontecer também esse tipo de coisa. Uma outra coisa aqui que eu uso muito também do Home Assistant, que não ficaria totalmente viável aí ficar jogando para a nuvem, é todo o monitoramento dos meus servidores aqui, do rack, todas as coisas que eu tenho e que eu gosto que estejam disponíveis aqui localmente, de forma rápida, minhas interfaces. Estamos falando aqui de câmeras também. O Home Assistant eu consigo ver as câmeras pela interface dele, o que facilita muito aqui no dashboard, né? Eu tenho o dashboard 3D aqui. E se eu clico aqui, por exemplo, aqui nesse íconezinho aqui da ponta, tá vendo? Ó, ele me abre as câmeras da frente de casa, me abre a câmera aqui da campainha. Então esse tipo de integração eu perderia também, essa flexibilidade, até porque câmera já consome um pouco mais, então já demoraria mais para abrir. Além do que eu não quero abrir minhas câmeras para a internet, eu não quero que minhas câmeras tenham acesso. Que é uma questão de segurança, uma questão de privacidade, eu tenho câmeras internas, eu tenho câmeras externas aqui em volta da casa, e é um ponto que eu não quero que vá para a internet. Eu não acho legal a gente abrir nossa casa inteira, todos os nossos dispositivos para a internet, né? A gente tem fechaduras, a gente tem câmeras, a gente tem sistemas de segurança aqui que eu acho interessante manter isso dentro de casa. Pode até ser neura minha, mas não importa, né? Eu acho que a gente tem que tomar todo cuidado aí em todos os sentidos. E aí, mais um ponto, né, do porquê que eu vejo essa tendência das coisas locais. Vamos analisar, mas vamos esquecer o Home Assistant um pouquinho. O que a Sonoff lançou? A Sonoff lançou o iHost. O que faz o iHost da Sonoff? Faz o processamento local dos seus dispositivos. Ele faz as suas coisas aqui localmente. Ele deixa você até instalar componentes adicionais para você poder trabalhar com automações mais avançadas, tudo. Então, você vê, a Sonoff que é uma grande empresa aí, fabricante, né, uma grande fabricante aí de produtos de automação, enxergou isso daí e seguiu essa linha. Eles mesmo
informam eventualmente quando o produto funciona com Home Assistant. A Shelly permite que os dispositivos dela nativamente trabalhem com o Home Assistant também. Trabalhem com o MQTT, que é um protocolo que você vai rodar localmente, da forma como você quiser, ou até em outra rede, caso você tenha roteamento. O HomeKit da Apple, até onde eu sei, quando você tem um Apple TV, quando você tem um HomePod, por exemplo, o processamento das suas automações é feito localmente. Tá aí mais um grande player aí que usa esse formato. E aí a gente entra no protocolo Matter. O protocolo Matter, um dos pontos dele também é rodar localmente e ser multiplataforma. Ou seja, eu poder conectar em qualquer sistema. Então, eu vejo uma movimentação, pode ser que isso não seja assim no futuro, pode ser que daqui 3 anos vocês voltem aqui nesse vídeo falando que eu estava errado, que não era bem assim. Enfim, é a opinião que eu tenho hoje, é o movimento que eu vejo hoje. Tá? Eu vejo as coisas de automação tendendo para um processamento local. E isso está aí no mercado para todo mundo ver, com os novos protocolos, com as novas redes que estão surgindo, né? Vai ser a rede Thread, com o protocolo Matter, multiplataforma, conecta em várias centrais simultaneamente, tem central que vai trabalhar local. Então eu vejo essa movimentação trazendo realmente os dispositivos. A menos que, claro, tem empresa que pode ser que defina que vai tudo continuar rodando na nuvem, aí vai depender. Mas a gente vê sim uma movimentação de trazer esse processamento para dentro. E agora, uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês aqui na tela, eu vou mostrar uma coisa aqui na página do Home Assistant. Lembrando que o que vocês estão vendo aí, né, o que vocês estão vendo aqui na tela do fundo, é parte do curso de Home Assistant, né? Então já dá uma olhada no link aí, tem a aulinha detalhada lá, como você cria sua planta 3D, como você cria as imagens para poder, como você edita essa planta para poder criar as imagens para acender e apagar uma iluminação. Vou até mostrar para vocês aqui, né, que tudo que eu faço aqui dentro dessa planta aqui, ele interage de fato. Né? Inclusive se eu ligo aqui, ó, se eu ligo a luz do quintal aqui, tá vendo? Tudo funciona aqui dentro. Se eu ligo a televisão aqui, né, depois que a televisão estiver ligada, ele vai abrir o painel já para eu controlar aqui a televisão. Eu criei algumas cenas aqui em cima para ligar um modo aconchegante, por exemplo. Ligar aqui o modo churrasco, que acende um monte de coisa. Apagar todas as luzes para facilitar. Que a gente tem a parte da escada. Aqui, como eu mostrei para vocês, eu jogo as câmeras aqui na tela também, quando eu entro. E aí dá pra gente controlar. Até o abajur aqui, ó. Eu setorizei, ó, o sofá. Tá vendo? Dá pra você fazer cada coisa aqui. Vai depender da sua habilidade aí também para poder mexer nos desenhos. E como montar essas telas, né? Como montar essas telas, tá tudo incluso. São 2 aulas. Uma ensinando a fazer todos os desenhos, a planta 3D. E o outro ensinando como você monta isso daqui tudo. Agora o pessoal começou a colocar as avaliações aqui, ó. Vocês podem ver aqui que é só avaliação positiva, tá? Eu tenho respondido aí as dúvidas. Estamos aqui com 14 horas de aula. Então, é muito conteúdo para você aprender. Depois dá uma conferida aí. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu queria mostrar. Para vocês verem que o que eu estou falando aqui tem embasamento, tá? Então, se a gente for aqui para a página do Home Assistant, tá aqui, ó. Eu estou na web aqui em tempo real, na página do Home Assistant, na principal. E se você abrir aqui, ó, a visão do fundador do Home Assistant para uma automação residencial perfeita, né? Além de várias coisas aqui que eu já falei, inclusive, né? Tem coisas aqui que são muito aderentes ao que eu já falei. Ele tem uma coisa aqui que chama bastante atenção, né? Se você for ler aqui, ó, o seu sistema deveria rodar em casa e não na nuvem. Ele até fala aqui que a nuvem é mágica e tal, mas em algum lugar estão coletando dados para poder devolver suas automações. Eu acho que vale aqui essa leitura, tá? E tirar aí suas próprias conclusões. Ainda assim, se você for colocar agora, mas então você tem o HomeKit da Apple, você vai ter o Matter agora, o Home Assistant vai ficar inútil. Eu poderia te dar aqui umas 1000 razões do porquê que o Home Assistant vai continuar sendo a melhor plataforma de automação. Mas eu vou deixar isso daí para um próximo vídeo. Eu vou falar aí sobre a chegada do Matter, como é que fica o Home Assistant. Me diz aí se você gosta desse tipo de conteúdo. E se você quer me ouvir falando mais, dando minhas opiniões aqui, que eu trago mais vídeo para vocês. Valeu!